Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, saiu nessa última semana, para ser mais específico aí no dia 20, o último relatório gerencial correspondente ao mês de maio do CPTS-11. É um fundo bastante conhecido, um fundo de base 10. Sei que muitos de vocês inscritos aqui no canal investem nesse fundo, então vamos acompanhar juntos aqui como foi que esse fundo se desempenhou nesse último mês de maio. Vamos ver a sua receita, vamos ver algumas movimentações que ocorreram e qual a expectativa, até o final do ano aí de 2024, sendo que esse fundo tem como seu principal investimento os seus CRIs esse que na sua grande maioria estão indexados aí ao índice IPCA. Antes de analisarmos aqui seu relatório gerencial, vamos aqui no site Status Invest acompanhar alguns indicadores dele. Primeiramente, podemos ver que o preço atual do CPTS-11 está aqui de R$ 8,21, então tem um preço muito acessível. Dividend yield na casa aqui dos 10,72%. Descendo aqui a gente pode ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso que seria o seu preço justo, é os R$ 8,90. Porém, como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 8,21. Então, seu preço atual está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu preço PVP está de 0,92, isso quer dizer que ele está com deságio, no caso custando mais barato, aproximadamente 8%. Tem um patrimônio aqui de 2,8 bilhões de reais, um caixa de 14 milhões e conta atualmente aqui com 389 mil cotistas. E tem uma liquidez média diária muito boa, superior aqui a 9 milhões. E seu último rendimento anunciado, correspondente a esse mês de junho, foi aqui de 7,8 centavos por cada cota. Agora sim, vamos aqui no seu último relatório gerencial acompanhar algumas movimentações do fundo durante o mês de maio. Primeiramente, pessoal, aqui podemos ver referente ao seu demonstrativo financeiro, correspondente ao mês de maio de 2024. Então, podemos notar que durante maio, o fundo teve uma receita total aqui de 29,7 milhões de reais. As suas despesas somaram o valor aqui de 5,1 bilhões de reais. Então, no final, ele ficou com resultado líquido de 24 milhões 595 mil reais, o que corresponde a 7,7 centavos por cada cota. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 24 milhões 790 mil reais, o que corresponde a 7,8 centavos por cada cota. Então, durante o mês de maio, o fundo ele gerou uma receita um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. E da onde foi que o fundo tirou esse valor para poder conseguir pagar esses 7,8 centavos por cada cota? Então, o próprio fundo menciona aqui que durante o mês de abril, ele tinha uma reserva aqui de aproximadamente 290 mil reais. Então, ele pegou esse valor e juntou com seu resultado correspondente ao mês de maio para conseguir pagar exatamente aqui esses 7,8 centavos por cada cota. E ele menciona que ainda tem um resultado acumulado aqui de 95 mil reais, que não chega nem a 1 centavo por cada cota. Porém, nos próximos meses, a receita do CPTS-11 ela pode ser bastante beneficiada. Podemos ver que nos últimos 2 meses, o mês de abril e o mês de maio, o índice IPCA ele veio mais elevado do que a expectativa dos analistas. Então, isso é benéfico para os fundos imobiliários de papel, tem como seu indexador principal o índice IPCA. E também o índice CDI, que segue a taxa Selic, vai permanecer ali na faixa dos 10,50 centavos. Vai permanecer ali na faixa dos 10,50%, já que o Copom tem a expectativa aí de não diminuir nas próximas reuniões até o final do ano a taxa de juros aqui no Brasil. Então é benéfica também para aqueles ativos que estão indexados ao índice CDI. Aqui, pessoal, nesse quadro podemos ver a exposição para o segmento do CPTS-11. Então ele faz uma comparação aqui dos CRIs que atualmente ele tem. Ignore aqui, não leve em consideração no caso esses 28% aqui do seu patrimônio investido em FIIs. Levando aqui em consideração apenas os seus CRIs, ele tem devedores que atuam aqui no segmento de shopping por 19%, também no segmento de logística e industrial por 19%, setor comercial por 17%, setor de varejo aqui com 11%. Então são setores aí considerados relativamente seguros, setores sólidos, confiáveis. Aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição para o devedor. No caso, ele vai mencionar qual é a porcentagem do PL, no caso do patrimônio líquido do CPTS-11, investido nos seus principais devedores. Então, atualmente, seu principal devedor é esse fundo imobiliário aqui, o XPPR11,
que ele tem aproximadamente 12% do seu patrimônio investido nele. Ele tem também esse outro fundo aqui, a General Shopping, o 6,3%. Tem também o Açaí, tem também o HBR, a empresa Açaí, a Ipera, Grupo Mateus, entre outras empresas relativamente boas. Então, um ponto para se prestar atenção também é com respeito a essas 3 concentrações que atualmente ele tem. Uma delas chegando aí a 12% do seu patrimônio atual. Descendo mais um pouquinho, pessoal, aqui a gente pode ver que ele usa 2 indexadores nos seus CRIs. Então ele tem o índice IPCA como seu principal indexador dos seus CRIs. Atualmente tem uma taxa aqui de aquisição de IPCA mais 6,72% e a taxa de mercado atual está de IPCA mais 7,91%. Que é uma taxa boa, considerada aí de ativos relativamente seguros. E os que estão, atualmente ele tem aqui quase 70% dos seus CRIs indexados ao índice IPCA. E o outro restante, além disso, ele também usa aqui o índice CDI. Ele tem aproximadamente aqui 1,5% do seu patrimônio investido em CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa aqui de aquisição de CDI mais 2,52%, que é uma taxa muito boa, e a sua taxa atual de mercado é de CDI mais 2,57%. Então são taxas relativamente muito boas, de ativos aí considerados relativamente seguros. O CPTS-11 ele não é um fundo imobiliário arriscado para se investir. O que pega, no caso algumas vezes, é algumas movimentações que a gestora, no caso a Capitânia, que é a gestora do fundo imobiliário, faz, que muitas vezes acaba prejudicando o fundo. Alguns meses atrás, lá no início do ano de 2024, no final do ano de 2023 para início de 2024, a gente viu algumas movimentações que o fundo ele realizou, que a gestora do fundo realizou, que não foram benéficas para o ativo, especialmente a alavancagem que o fundo fez com um alto valor em operações compromissadas. Então isso acabou aí afetando os rendimentos que o fundo pagou para os seus cotistas e, consequentemente, também acabou afetando a cotação do fundo. Mas em si o fundo não é arriscado para se investir. Aqui, pessoal, a gente pode ver algumas movimentações que o fundo ele realizou durante esse último mês de maio. Aqui podemos ver correspondente a CRIs. Então aqui ele menciona algumas compras de CRIs que o fundo ele realizou. Então ele vai mencionar aqui o nome do ativo, o valor investido, o seu indexador juntamente aqui com a sua taxa fixa de juros. Então, dessa maneira aqui você consegue ter uma noção de cada uma das operações CRIs de compra que ele realizou durante esse último mês de maio. Aqui embaixo ele também menciona algumas operações de venda que ele realizou também de CRIs. Então, novamente, ele vai mencionar o nome do ativo juntamente com o valor e qual era o seu indexador juntamente aqui com a sua taxa fixa de juros. Um pouco mais embaixo aqui, o fundo também menciona algumas movimentações que ele realizou durante o mês de maio correspondente a fundos imobiliários. Como a gente viu, seu principal investimento são os CRIs e seu segundo principal investimento são os fundos imobiliários que ele investe. Então aqui a gente pode ver que ele comprou cotas do PATC11, comprou aqui 2 milhões em cotas desse fundo, comprou também 2 milhões em cotas do LASC11. Além disso, ele vendeu aqui 3,8 milhões em cotas do RBRY11 e vendeu também 1,17 milhões do fundo MAXR11. Então, durante esse mês de maio, ele não realizou tantas movimentações como costumeiramente ele tem o costume de fazer. É um fundo aí que movimenta bastante, sempre comprando e vendendo CRIs como fundos imobiliários. Porém, esse mês de maio foi um pouco mais tranquilo comparado aí com meses anteriores. Se você quiser, pessoal, ter uma noção maior de todos os fundos imobiliários que atualmente o CPTS-11 ele investe, você pode vir aqui no site Status Invest. Quase no final da página, você pode acompanhar aqui todos os fundos atuais que o CPTS-11 tem no seu portfólio. Então podemos ver que seu principal fundo é o CPSH-11, que é um fundo da própria gestora Capitânia, é um fundo de shopping. Atualmente ele tem aqui 83 milhões de reais investido neles. Conta com um pouco mais de 769 mil cotas e um PR aqui de 2,94%. Se pegarmos aqui os seus fundos imobiliários que atualmente ele tem, nota-se que não existe concentração, então esse é um ponto positivo. Apesar de ele investir um patrimônio maior aqui em um fundo da própria casa, mas não é uma concentração exagerada. E aqui vocês podem vir passando aí, conhecendo cada um dos ativos que atualmente ele tem, né? No caso dos fundos imobiliários que o CPTS-11 atualmente ele tem no seu portfólio. Se descermos aqui, ó, também podemos ver com respeito ao segmento desses fundos. Então, a maioria dos fundos que atualmente ele tem são considerados aqui indefinidos
Ele tem também aqui uma porcentagem considerável em fundos mistos, também investe pesado aqui em fundos imobiliários de lajes corporativas, também em fundo de shopping e em fundo de desenvolvimento. Então esses daqui são os seus 5 principais segmentos. Podemos ver que atualmente ele investe aqui somente em fundos imobiliários 957 milhões de reais. Então quase 1 bilhão de reais está investido em outros fundos. Voltando aqui para o seu relatório gerencial, aqui a gente pode conferir todos os ativos CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai mencionar os CRIs do segmento de shopping, os CRIs do segmento de logística, de varejo, comercial, residencial, assim por diante. E mais embaixo aqui a gente pode ver de uma maneira mais detalhada sobre cada um deles. Então aqui primeiramente a gente pode ver todos os CRIs que ele tem do segmento comercial. Então ele vai falar aqui o nome desse CRI, juntamente com o seu devedor, o seu indexador juntamente com a sua taxa fixa de juros, o valor investido nesse CRI, além da porcentagem do PL, no caso do patrimônio líquido do CPTS-11 investido em cada um desses CRIs. Então aqui no segmento comercial podemos ver que ele tem uma exposição maior nesse primeiro devedor aqui, que é o Fundo Imobiliário XT-PR11. Porém, os outros ele tem aqui um PL inferior a 5%. Continuando aqui, a gente pode ver os seus CRIs do segmento residencial. Então ele vai novamente trazer todas as informações que você precisa ter. Um ponto positivo, que ele não tem concentração nesse segmento residencial, é aqui de 1% para baixo. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vê todos os CRIs do segmento de logística, que atualmente é um dos seus principais. Então novamente ele vai falar aqui o nome desse ativo, seu indexador juntamente com a sua taxa fixa de juros, o valor investido. E aqui podemos ver que ele tem uma concentração nesse primeiro devedor aqui, ó, de 8,98%. Então é um ponto a se prestar atenção. Continuando aqui, ele mostra os CRIs do segmento de shopping. Podemos ver que ele também tem uma concentração nesse primeiro devedor aqui, que é a General Shopping, com PL de 6,28%, porém o restante é inferior a essa porcentagem. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver correspondente aos seus CRIs do segmento de varejo, que ele não tem concentrações, então é um ponto positivo. Então, apesar de ter algumas concentrações em alguns segmentos, não é nada muito exagerado. Porém, sempre é um ponto aí para você ficar ligado. E por último aqui, pessoal, o CPTS-11 ele mostra, né, todos os ativos, fundos imobiliários que atualmente ele tem. Como eu já mostrei lá no site Status Invest, também tem como você acompanhar por lá. Então assim você consegue ter até uma noção maior, né, de quantidade, de PL, da quantidade de cotas, do valor investido. No site você tem informações um pouco mais detalhadas do que aqui no relatório gerencial do CPTS-11. E aqui por último também ele fala sobre sua exposição para o segmento, como eu já também mencionei lá no site Status Invest, né? Podemos ver que ele investe muito aqui em fundos imobiliários de tijolo. Ele tem aqui fundos de lajes corporativas, fundos de shopping, que é o seu principal, com 28% dos fundos atuais que ele investe, fundo de logística. Se pegarmos aqui, ó, em fundos imobiliários de papel, ele tem apenas 6%. Então ele foca mais em fundos imobiliários de tijolo. Isso é bom até para ele fazer futuras vendas com ganho de capital. É mais interessante ele fazer isso com fundos imobiliários de tijolo, já que eles têm a tendência a se valorizar mais do que fundos imobiliários de papel. Então, pessoal, esse é o fundo CPTS-11. Esse último mês de maio, sua receita veio um pouco menor que nos meses anteriores, porém, como eu mencionei, com a taxa de juros elevada ainda e como o índice IPCA também veio elevado nesses últimos 2 meses, isso pode ser benéfico para o ativo nos meses adiante. De um modo geral, é um fundo bom, um fundo relativamente tranquilo para se investir, um fundo que não tem sofrido situação de calote de nenhum dos seus devedores, é bem diversificado com respeito aos seus CRIs, apesar de ter algumas pequenas concentrações, como eu mostrei lá, em alguns dos segmentos, porém não são concentrações exageradas. E um ponto também que eu acho interessante aqui do CPTS-11 é que os fundos imobiliários que atualmente ele investe, na sua grande maioria, são fundos imobiliários de tijolo. Então isso é mais benéfico para o fundo futuramente conseguir fazer um ganho de capital. Como eu mencionei, fundos imobiliários de tijolo têm a tendência maior a se valorizar do que fundos imobiliários de papel. Deixe aí nos comentários se você investe no CPTS-11, qual é a sua expectativa? Vai continuar investindo? Deixe aí nos comentários quais suas metas para o CPTS-11. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.